Olá, muito boa tarde. Com a chegada do fim do ano, os salões de beleza começam a ficar mais movimentados, mas esse tipo de serviço também vem sendo alvo fácil para os assaltos em alguns bairros aqui da capital. E para diminuir o risco, alguns deles adotaram uma medida polêmica: proibir a entrada de homens. Cenas como essa já não podem ser vistas em alguns salões da zona centro-sul da cidade. O motivo? Insegurança. Depois de ser 8 vezes assaltada em 11 anos, a dona do salão adotou a regra que vem dando certo. Tá lotado, eu vou logo falando, olha, não pode abrir a porta. Eu falo para cliente, se não pode abrir a porta, quando chegar um rapaz tem que chamar a mim para me ver se eu conheço ou não. As clientes já estão acostumadas e não reclamam. Me sinto 100% segura. Eu já frequento o salão há um tempo e eu acho que é uma medida de segurança extremamente importante. Você se importaria se de repente teu pai fosse impedido de entrar? Não, não me importaria não. Eu acho legal isso. É por quê? Porque aqui se não entra homem as pessoas ficam mais à vontade, né? Nesse outro salão, no mesmo bairro, bastou apenas um assalto à mão armada para a proprietária ficar mais alerta. Além de proibir a entrada de homens, Alice chegou a investir mais de R$5 mil para evitar assaltos. Se nós temos uma cliente conhecida, então ela chega com o namorado, com o marido, aí a gente deixa entrar. Mas se a gente não conhece, a gente pede desculpas pelo interfone, mas a gente não aceita porque nós não queremos correr o risco de ser assaltada. Esta cabeleireira apoia a decisão da chefe. É mais tranquilo, né, a gente trabalhar no lugar que tem câmera, tem... o pessoal, os donos preocupam, né, com a segurança não só dos clientes, mas sim dos funcionários, porque isso é muito importante para a gente, porque hoje em dia aqui no Parque 10 o índice de assalto é muito grande. A medida diverge opiniões. De acordo com o coordenador do Ronda no bairro, desde que o programa chegou à zona centro-sul, o índice de criminalidade diminuiu em média 37%. E por conta da presença dos policiais, a medida perde um pouco o sentido. Acredito que não seja uma boa saída, já visto que elas vão estar perdendo clientes, são valores que vão estar perdendo financeiramente. Então, se já é que querem melhorar a prevenção, a gente recomenda que utilizem câmeras. As câmeras inibem a ação dos meliantes, já visto que a possibilidade de identificação é maior. Já o major da 13ª SICOM garante que a população tem que ajudar a polícia. Não só as ações de segurança pública pelos órgãos do poder público devem ser tomadas. A própria população, existe algumas ações de prevenção que ela pode minimizar qualquer tipo de ocorrência que venha a torná-la vítima. Mas nas ruas, os homens não gostaram da ideia. Eu acho um absurdo esse negócio de não poder entrar homem, né? Eu sou um homem que gosto de cuidar da minha beleza, de cuidar das minhas unhas. Eu não entraria nunca mais num salão desse, falaria mal ainda. Não acho válido, porque se você fechar a porta de um salão, daqui a pouco vai fechar restaurante, vai fechar supermercado, porque todo mundo tem direito de ir onde quiser. Para esse ex-diretor de uma empresa de segurança, a medida pode atrapalhar os negócios e não é eficaz. O ecletismo do assaltante cada vez mais é variável. As mulheres estão tendo uma participação muito grande. Elas entram como olheiras ou entram como participantes. Então, de repente, elas entram e as portas se abrem a partir do momento que elas rendem as pessoas. Mas a dona do salão garante que é melhor perder uma cliente do que colocar em risco a vida de todos. Preferimos perder uma cliente do que ter um assalto dentro do salão e ter uma grande decepção. Então, a gente evita a entrada de homem aqui dentro. Polêmico, né? 2 soldados da Polícia Militar foram presos hoje na zona norte da capital, acusados de extorsão e porte ilegal de armas. De acordo com o autor da denúncia registrada no 18º DIP, ele foi ameaçado dentro da própria casa pelos PMs, que exigiu o pagamento de R$20 mil. Para fazer o flagrante, a Polícia Civil combinou uma emboscada com a vítima. No horário e local marcado, os PMs chegaram para receber o dinheiro e foram surpreendidos pelos policiais civis. Com eles foram apreendidas 2 pistolas, além de munição. Os policiais militares estão detidos no batalhão da Guarda da Polícia Militar.
Agora atenção pais e alunos. Foi divulgado hoje o calendário das matrículas na rede pública de ensino para o ano que vem. E uma novidade vai facilitar o atendimento. No próximo ano, 150 mil novas vagas serão ofertadas. Destas, 80 mil para estudantes da rede municipal e 70 mil para os de rede estadual de ensino. Um aumento de mais de 5% se comparado a 2012. E este ano conta com uma novidade. Todas as escolas da rede estadual serão postos de atendimentos. Com esta medida, as filas diminuem e não haverá necessidade dos pais madrugarem para conseguir vagas para seus filhos. A rede estadual tem mais de 230 locais de atendimento. Ou seja, você olhar para Manaus, nós temos locais próximo da casa de qualquer pessoa. Então, se o pai chega numa escola e tem fila, ele pode evitar, não precisa ficar nessa fila, vai para outra escola que tem próximo. A rede municipal de ensino conta com 145 postos de atendimentos. E o CIGEAN hoje cria uma autonomia para dar mais conforto à população no sentido de oferecer a possibilidade das escolas, 145 escolas, terem autonomia de fazer as suas rematrículas e terem também autonomia de poder estar recebendo os pais nos bairros, nas zonas, para poder dar mais conforto. A internet também pode ser utilizada. A lista com os nomes e endereços das escolas para a realização de cadastros, as datas e o prazo para matrículas podem ser consultados através do site www.matriculas.am.gov.br ou, em caso de dúvidas, ligar para 0800 280 6631. Devido ao início da temporada de chuvas, agentes de saúde começam a intensificar o trabalho de combate ao mosquito transmissor da dengue aqui na capital. Apesar dos constantes alertas, ainda tem muita gente que ignora os cuidados que devem ser redobrados nessa época do ano. Dona Cardosi não descuida da casa e com tantas plantas, o trabalho de checar o acúmulo de água é maior. Mas, segundo ela, todo esse trabalho tem um resultado. Ninguém na casa teve dengue. Lavar os vasinhos, as plantas, cuidar dos esgotos todos os dias, lavar com água sanitária, criolina, que a gente sempre joga aí. O cuidado que deveria servir de exemplo para outras famílias e, ao mesmo tempo, reforça o trabalho dos agentes de endemias. Para ela ter cuidado nos depósitos de água, por exemplo, um tanque se ela tiver, né, nos pratinhos de planta, calha, bebedor, laje, tudo isso contribui para o mosquito. Manaus deve fechar o ano com um número de casos de dengue bem menor do que no ano passado. Em 2011, foram registrados 49.175 casos dos 4 tipos da doença. Até outubro desse ano, foram pouco mais de 3.000 notificações. Ainda assim, o cuidado precisa ser redobrado. Com maior incidência de chuva, aumenta os casos de dengue. A Prefeitura deu início nesta semana na operação de combate ao mosquito da dengue. Mais de 2.000 agentes e militares participam da ação. Pedir à população que receba nossas equipes, obviamente que com todos os cuidados, as pessoas têm que estar fardadas, as pessoas têm que apresentar a sua identificação, ninguém vai ficar chateado porque as pessoas vão pedir a sua identificação, ao contrário, isso é necessário. Os agentes de endemias e os militares vão atuar em todas as zonas da cidade, visitando casas, checando o acúmulo de água para evitar a proliferação do mosquito e ainda dando dicas à população. Olha, aqui já tem lava, senhor. Tudo isso daqui, se o senhor puder jogar fora, não for mais preciso usar, põe no lixo lá fora, põe uma tampa. Na casa de seu João foram encontrados alguns depósitos com água acumulada e até larva do mosquito da dengue. Depois das dicas, o trabalho agora vai aumentar. Como ela está explicando aí, né, vai derramar água das vasilhas, né, ter cuidado. Eu sempre brigo com os meninos aqui, porque às vezes acontece isso, mas por causa de criança, entendeu? Nós estamos com a doença sob controle, mas não podemos relaxar, porque começa tudo de novo, começa a chover, o mosquito está aí, começa a se proliferar, e se nós não tomarmos nossas providências, daqui a pouco esses números explodem novamente. E a previsão é de mais chuva nesta sexta-feira em praticamente todo o estado. Confira os detalhes da previsão no mapa. O tempo fica encoberto nesta sexta-feira em São Gabriel da Cachoeira, onde também há previsão de pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 22 e 35 graus.
Previsão de chuva também para Altazes, que terá mínima de 25 e máxima de 34 graus. Na capital, o sol aparece entre nuvens, mas também pode chover em pontos isolados. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. E veja em instantes aqui no Band Cidade, até amanhã, a Defensoria Pública do Estado oferece atendimento jurídico gratuito para moradores da Zona Oeste da capital.